Como alguém que ganha um salário mínimo consegue dirigir um carro de R$ 200 mil? Parece impossível, mas se você prestar atenção nas ruas, nos estacionamentos de shopping ou até nas redes sociais, vai perceber que isso acontece o tempo todo. Pessoas com renda comum andando em carros que custam mais do que muitos apartamentos em algumas cidades. Então surge a pergunta que quase ninguém faz de verdade: essas pessoas são realmente ricas? Ou existe algo acontecendo por trás dessa história? A verdade é que existem alguns mecanismos que tornam isso possível. Alguns são totalmente normais, mas outros podem prender alguém em anos de dívida sem que ela perceba. E para entender isso, primeiro precisamos falar sobre o que está confundindo tanta gente hoje. Durante muito tempo, a lógica financeira parecia simples. Se alguém ganhava pouco, essa pessoa naturalmente teria um estilo de vida mais simples. Carros mais baratos, gastos mais controlados e decisões financeiras mais cautelosas. Mas hoje, essa lógica parece cada vez mais confusa, porque quando você olha ao redor, vê algo diferente acontecendo. Pessoas com renda comum, dirigindo carros caros, frequentando lugares caros e mostrando um estilo de vida que, teoricamente, não combina com o que elas ganham. Isso cria uma sensação estranha. Muita gente começa a pensar que está ficando para trás, que talvez todo mundo esteja ganhando muito dinheiro, menos ela. Mas na maioria das vezes, a realidade é bem diferente. E uma das maiores razões para isso está em algo que mudou completamente a forma como compramos carros hoje. Hoje em dia, comprar um carro não significa pagar o valor total dele. Na maioria das vezes, significa apenas assumir uma parcela mensal. E é exatamente aí que tudo começa a fazer sentido. Porque atualmente, é possível financiar carros em 60, 72 ou até 84 meses. Isso significa dividir o valor do carro em pagamentos que podem durar 6 ou até 7 anos. De repente, um carro que custa R$ 200 mil deixa de parecer impossível. A concessionária não fala sobre o preço total, ela fala sobre a parcela. E quando a parcela parece cabível, muita gente acredita que pode pagar. O problema é que ao longo dos anos, juros e taxas aumentam muito o valor final. No final das contas, aquele carro pode custar muito mais do que parecia no começo. Mas o financiamento não é a única razão para isso acontecer. Outro fator muito forte por trás disso é a cultura da aparência. Hoje, vivemos em uma época onde sucesso parece estar ligado ao que as pessoas mostram. Carros caros, roupas de marca, viagens, restaurantes sofisticados. Nas redes sociais, essas imagens aparecem o tempo todo. E mesmo que ninguém diga diretamente, existe uma mensagem silenciosa sendo repetida todos os dias. Se você quer parecer bem-sucedido, precisa mostrar sinais de sucesso. O problema é que muitas pessoas começam a tomar decisões financeiras baseadas nessa pressão. Elas não compram algo porque precisam. Compram porque querem mostrar que estão indo bem na vida. E quando essa mentalidade entra em jogo, o carro muitas vezes vira um dos maiores símbolos de status. Mas existe também outro detalhe que pode tornar esses carros aparentemente mais acessíveis. Em alguns casos, existe uma explicação bem mais simples. A pessoa pode ter dado uma entrada muito grande no carro. Isso acontece quando alguém vende um carro antigo, junta dinheiro por vários anos ou até recebe ajuda financeira da família. Com uma entrada alta, o valor que precisa ser financiado diminui bastante. E quando o valor financiado é menor, as parcelas também ficam mais leves. Assim, um carro que parecia completamente fora da realidade começa a parecer possível. Mas é importante entender uma coisa: esse não é o cenário mais comum. Na verdade, muitas vezes,
existe outro detalhe que quase ninguém percebe, e ele muda completamente a forma como enxergamos esses carros. Outro ponto que muita gente esquece é algo muito simples. Nem todo carro caro que você vê na rua realmente pertence à pessoa que está dirigindo. Em muitos casos, o carro pode ser da empresa onde ela trabalha. Pode ser um veículo alugado, um carro usado para trabalho, ou até um carro financiado pelo próprio negócio da pessoa. Para quem olha de fora, parece apenas alguém dirigindo um carro caro. Mas por trás disso, pode existir uma realidade completamente diferente. O carro pode ser apenas uma ferramenta de trabalho, ou um custo da empresa. Só que mesmo quando o carro realmente pertence à pessoa, existe um risco financeiro que quase ninguém calcula. Agora chegamos a um ponto que poucas pessoas param para pensar: o impacto real dessas parcelas ao longo do tempo. Imagine alguém pagando R$ 3.000 por mês em um carro. No começo, pode parecer apenas o custo normal de ter um carro caro. Mas quando você olha para esse valor ao longo de vários anos, a história muda completamente. R$ 3.000 por mês durante 5 anos representam uma quantia enorme de dinheiro. E existe algo ainda mais importante aqui. Esse dinheiro poderia estar sendo investido. Com o tempo, investimentos podem crescer, gerar renda e construir patrimônio. Já um carro faz exatamente o oposto. Ele perde valor todos os anos. E quando alguém escolhe gastar grandes quantias em algo que só desvaloriza, acaba abrindo mão de uma oportunidade enorme de construir riqueza. E é assim que muitas pessoas entram em um ciclo difícil de escapar. E é exatamente aqui que muitas pessoas entram em um ciclo silencioso de dívida. Tudo começa com o primeiro financiamento. A pessoa compra um carro, paga parcelas durante alguns anos e começa a sentir que já está perto de terminar. Mas antes mesmo de quitar totalmente o carro, surge a vontade de trocar por um modelo mais novo. Então ela vende o carro atual, usa parte do valor como entrada e inicia um novo financiamento. O processo se repete novamente, e depois novamente. Sem perceber, a pessoa passa anos, às vezes décadas, sempre pagando parcelas de carro. E quando isso se torna normal, algo ainda mais importante acaba sendo esquecido. No final das contas, tudo isso revela uma diferença muito importante sobre dinheiro. Existe uma grande diferença entre parecer rico e realmente construir riqueza. Muitas pessoas que acumulam patrimônio ao longo da vida não gastam grandes quantias em carros. Elas entendem que carros são bens que perdem valor rapidamente. Enquanto isso, preferem colocar o dinheiro em ativos que podem crescer com o tempo. Investimentos, negócios e patrimônio que trabalham a favor delas. Por isso, quando você vê alguém dirigindo um carro muito caro, isso não significa necessariamente que aquela pessoa é rica. O que realmente importa não é o que alguém dirige, é o que ela está construindo financeiramente nos bastidores. E no fim, cada pessoa precisa escolher qual caminho quer seguir.